Capítulo 44. Forjado no fogo. 18º dia da lua de sangue. Ao sul de Midaven, inverno, ano 3081 após a perdição. Tarmon caminhava com as mãos cruzadas atrás das costas, sua respiração quente formando uma névoa no ar invernal. Fogueiras crepitavam e algazarra flutuava ao vento. 3 guardas élficos, ostentando o dragão branco de Kalen em suas couraças, inclinaram a cabeça ao passarem. O clima no acampamento era estranho, mas Tarmon o reconhecia bem, um triunfo agridoce. Na semana que passaram atravessando Ilhanara, marchando a cada segundo que lhes era concedido, travaram 4 batalhas. Uma contra Urax, 2 contra as forças de Loria e outra contra um senhor da guerra emergente que mordeu mais do que podia mastigar. Tal era sua superioridade numérica que nunca estiveram verdadeiramente em perigo de perder, nem mesmo uma única vez nessas 4 batalhas. A segunda batalha contra os Lorianos tinha sido a mais equilibrada. Era um exército loriano completo, com cerca de 5.000 homens. Atara e seus batedores os encontraram acampados ao pé de um vale, seguindo para o sul em direção a Valtara. Mas, entre a cobertura da noite, o grande número de magos élficos e Dan, que de alguma forma conseguiu escapar com pouco mais de 400 cavalos lorianos, munido apenas de um arco e uma pele de cor do corvo, a batalha foi mais rápida do que deveria. Dan sofreu um ferimento leve na perna durante o combate, embora tenha agido como se precisasse de uma amputação. Ainda assim, ao longo daqueles dias, eles perderam cerca de 300 almas. Alguns humanos, alguns elfos, a maioria humanos. Com um exército tão jovem, essas batalhas eram cruciais para forjá-los em uma força coesa capaz de resistir a provas muito maiores, mas era um equilíbrio delicado. Muitos haviam viajado por terras distantes quando Aeson fez o chamado, mas não eram guerreiros. Eram fazendeiros, pescadores, ferreiros, mascates. A grande maioria sequer havia empunhado uma espada antes de chegar aos arredores da Floresta Negra. Eles haviam sofrido e conheciam a dor e o sofrimento, mas a morte não lhes era tão familiar quanto a Tarmon. E ver alguém morrer não era o mesmo que matá-lo. Envolvidos em histórias sobre os primeiros Draleid livres em 400 anos, sobre rebelião, heroísmo e grandes feitos, eles só agora estavam aprendendo a verdade da guerra. Tarmon parou por um instante, observando um grupo de Dracurin compartilhando histórias ao redor de uma fogueira, elfos e humanos. Era bom ver sorrisos nos rostos. Ele se permitiu um momento de contemplação antes de partir em direção à tenda de Dan. Merda, seu filho da puta, seu idiota. Dan enfiou uma tira de couro na boca e mordeu com força. Fechou os olhos com força, apertou os lábios e exalou. Após um instante, ele abriu o olho esquerdo e viu Lirei olhando para ele em puro choque, com uma agulha e um pedaço de tripa de gato em uma das mãos, enquanto a outra beliscava a carne da parte superior de sua coxa. "O quê?" perguntou ele, ainda fazendo careta, com as 2 mãos cerradas em punhos. "As crianças élficas reclamam menos do que você." Ela balançou a cabeça e, sem aviso, passou a agulha de volta pela pele dele, arrancando um grunhido. "Foi você quem insistiu em ter seus ferimentos costurados à mão. Um dos curandeiros poderia ter cuidado disso se você não fosse tão infantil." Dan passou a língua pela frente dos dentes superiores, reprimindo as palavras. "Há feridos piores. Eu estou bem." "Você está bem." Como que para enfatizar algo, Lirei apertou o ferimento na perna de Dan. Os dedinhos do pé da Eliara. Que delícia! Ele deu um tapa na mão de Lirei. "Sério. Pequenos prazeres são difíceis de encontrar." Lirei deu um sorriso zombeteiro para Dan e continuou. Dan recostou-se na cama, apoiando-se nas 2 mãos, e olhou para o teto da tenda. "Você gosta da minha dor?" "Pelo contrário." Dan inclinou a cabeça para baixo novamente e, por um instante, se perdeu no dourado oscilante dos olhos de Lirei. Então, a aba da tenda se abriu e Nala entrou arrastando os pés. "Comandante Sureart, senhor, meu senhor." Suas bochechas estavam coradas, e ela olhou de Dan e Lirei de volta para a entrada da tenda. "Eu." Dan percebeu que estava sentado na beira da cama, vestindo apenas suas roupas íntimas, com feridas abertas e costuradas nas pernas, pescoço e braços. "O que foi, Nala?" Antes que o jovem porteiro pudesse responder, Tarmon entrou a passos largos, sua armadura substituída por uma túnica de linho, calças grossas e um casaco comprido. Não importava o que o homem vestisse, ele parecia uma árvore com montanhas no lugar dos ombros. Ou uma montanha com árvores no lugar dos ombros. Dan não conseguia decidir. Tarmon olhou para Nala e fez uma reverência. "Obrigado, Nala." A jovem atendente enrijeceu e retribuiu a reverência,
assentindo repetidamente como se algo tivesse quebrado em sua cabeça. Como ele está? Tarmon se aproximou de Lirei, olhando para o corte parcialmente suturado que ia da virilha de Dan até um pouco acima do joelho. A armadura que Valdrin havia feito era excelente, e se ele não a estivesse usando, seu peito pareceria uma rede de pesca de tantos buracos. Ele está bem aqui, disse Dan bruscamente, estreitando os olhos. Tão irritante como sempre, disse Lirei, empurrando a agulha de volta através da pele de Dan para que ele não pudesse responder. Era de se esperar. Tarmon cruzou os braços, olhando para Dan como um tio descontente olharia para um sobrinho. Ele vai sobreviver. Infelizmente. Continue assim, disse Dan. Juro pelos deuses. Ele sibilou enquanto Lirei passava a tripa de gato novamente. Se você quiser ver esse seu sapato de novo, eu vou começar a ser muito mais gentil comigo. Fique com ela, disse Tarmon, dando de ombros. Ao contrário de você, eu trouxe reservas. Eu sei. Dan fez o possível para lançar a Tarmon um olhar o mais ameaçador possível. Mikal me contou. Ele havia feito boa amizade com o atendente de Tarmon, ou escudeiro, como Tarmon chamava. E Mikal cuidava de todos os pertences de Tarmon, incluindo suas botas e sapatos. Por um segundo, Tarmon pareceu prestes a explodir, mas se recompôs e esboçou um sorriso irônico. O pássaro voltou. Maldito pássaro! Dan se endireitou, com o rosto contorcido enquanto Lirei inseria a agulha novamente. O que foi preciso? Bem, a última vez que foi visto, estava fugindo da sua tenda com um par de cuecas no bico. Dan lançou um olhar rápido para Nala, que ainda estava parada junto à entrada da tenda. A jovem atendente ergueu o olhar do chão para encontrar o de Dan. Suas bochechas coraram intensamente e ela voltou a encarar o chão da tenda. O que você quer, Tarmon? Um dos fazendeiros nos deu 20 vacas, penduradas e secas a caminho do mercado Imidavem, depois que expulsamos os lorianos de suas terras. Hoje à noite teremos ensopado de carne. Vim ver se você gostaria de se juntar a nós. Sua façanha com os cavalos está se espalhando por toda parte. Dan resmungou. Assim que ela terminar de me transformar num alfineteiro humano. Lirei. Tarmon ergueu uma sobrancelha. Apesar da promessa de carne fresca, Lirei aproveitou cada segundo livre para terminar de costurar a perna de Dan, parecendo saborear cada perfuração da agulha. Assim que terminou, enfaixou a perna, Dan vestiu algumas roupas e eles se prepararam para ir embora. Dan parou junto à aba da tenda, pousando a mão no ombro de Nala. Sinto muito, meu senhor. Para aqui. Eu não estava prestando atenção no carrinho quando estávamos montando o acampamento. Eu deveria ter impedido o pássaro. Dan soltou uma risada. Vá encontrar Ingvat. Ela não estará bebendo. Provavelmente estará no posto de guarda com Surin ou Nartil, na extremidade norte do acampamento. Diga a ela que pedi que conseguisse para você um arco, aljava, flechas, cintos, umas boas botas e um casaco quente. Sim, meu senhor, mas, por que, meu senhor? Menos desse meu senhor, Nala. Sim, meu senhor. Dan pressionou a mão contra o rosto e apertou o polegar e o indicador nas rugas ao redor dos olhos, balançando a cabeça. Vamos trabalhar nisso. Quer saber por quê, Nala? Porque vamos caçar aquele maldito pássaro. Ao sair da tenda, Tarmon viu 3 jovens escudeiros e 4 soldados liderando uma coluna de enormes cavalos negros, que passava por um conjunto de tendas à direita. Aqueles animais seriam uma adição bem-vinda ao exército. Os elfos tinham uma estranha aversão a cavalos, mas Tarmon não tinha tais escrúpulos. Uma forte carga de cavalaria poderia mudar o rumo de qualquer batalha. Quem quer que tenha resgatado essas belas criaturas deve ser venerado até o fim da vida, disse Dan ao sair da tenda com Lirei e Nala. Ele deu a Tarmon um sorriso tão largo que daria para passar uma carroça, depois cruzou os braços e ergueu as sobrancelhas. E então? O quê? Tarmon estreitou os olhos. Nós dois sabemos que você não veio até minha barraca só para garantir que eu não perdesse a carne. Você teria mandado Mikal, ou simplesmente comido a minha parte. Afinal, o que é isso? Tarmon conteve uma risada e começou a andar. Dan tinha uma capacidade para idiotices maior do que a maioria das pessoas que ele conhecia, mas o rapaz estava longe de ser estúpido. A rainha Tessara nos convidou para jantar com ela hoje à noite. Vaeril me pediu para te chamar, e achei melhor fazer isso mesmo antes que você saia atrás daquela ave maldita de novo. Por um segundo, Dan pareceu que ia discutir, mas deu de ombros em seguida. Provavelmente uma boa escolha.
O que mais isso lhe roubou agora? Não quero falar sobre isso. Dan olhou para a noite, resmungando para si mesmo. As únicas palavras que Tarmon conseguiu captar foram: maldito pássaro. Preciso que você se comporte da melhor maneira possível quando jantarmos com a rainha. Eu estou sempre me comportando da melhor maneira possível. Dan. O que? Dan olhou para a esquerda, para Lirei, que caminhava ao seu lado, com a cabeça inclinada e as sobrancelhas arqueadas. O que? Você disparou uma flecha que passou perto da cabeça de Ingvath 2 noites atrás, enquanto estávamos jantando. Sim, mas... Então pulei através do fogo, gritando: peguei o desgraçado. O pássaro. Eu quase o peguei. Ele estava apenas... A voz de Dan foi diminuindo quando Tarmon ergueu as sobrancelhas. Entendo seu ponto de vista. Bom. Tarmon parou e soltou um longo suspiro, pousando a mão no ombro de Dan. Por um instante, Tarmon pensou em lembrar Dan de sua posição. Dan era um comandante na rebelião agora. Tudo o que ele fazia, cada palavra que saía de seus lábios, refletia não apenas sobre si mesmo, mas também sobre Kalen. Mas Dan sabia. Por trás de todas as piadas e de todo o humor, ele sabia. Vaeril estava sentado na terra com as pernas cruzadas, uma tigela de ensopado em uma das mãos e uma taça de vinho equilibrada no joelho. O calor do fogo dissipava o frio de seus ossos. Mesmo naquele instante, um viril permanecia sentado no chão à sua frente. Portador da aurora. Ele nunca quisera estar tão longe de uma única coisa, e, no entanto, essa única coisa passava a maior parte do seu tempo acordado presa ao seu corpo. Parecia uma piada cruel. A poucos passos dele, a rainha Tessara Vaelen Alumir estava sentada exatamente como ele, pernas cruzadas, uma tigela de ensopado em uma das mãos. À primeira vista, suas roupas eram simples. Uma túnica de mangas compridas, calças, botas e um manto preso por um broche de prata em forma de estrela. Tudo preto com adornos prateados. Gemas de azeviche lapidadas adornavam a tiara de prata polida que adornava sua cabeça, com uma estrela prateada à frente. Ela queria parecer uma rainha do povo, sentada na terra com aqueles que não eram de sangue real, comendo em seu colo, bebendo vinho em uma taça de madeira. Contudo, cada peça de roupa que usava fora cuidadosamente escolhida para sinalizar quem ela era e o poder que detinha. Para que os outros se sentissem gratos, ela se dignava a honrá-los com sua presença. Havia camadas em tudo. Vaeril sabia pouco sobre a rainha Tessara. Mas ela era de Vaelen, e sabia jogar bem os jogos, como convinha a qualquer governante de Vaelen. Seu éforo, Dumélia, sentou-se ao seu lado. Contudo, a julgar pelo modo como se remexia desconfortavelmente e fazia caretas para a terra, ele se sentiria muito mais à vontade em uma mesa com um prato de prata. Muitos outros também se sentaram ao redor da fogueira a convite da rainha. O rei Galdra enviará seu éforo, Turivir, para comandar os elfos jurados por Lunitir, enquanto a rainha Utrian enviará Baralas. Ambos os elfos estavam sentados em frente à fogueira, comendo em silêncio, com seus guardas pessoais posicionados ao redor deles. Turivir era um contraste gritante com a rainha Tessara, toda em ouro reluzente enquanto ela se envolvia em preto. Sua camisa de seda dourada, ornamentada com rubis, combinava com calças rígidas cor de vinho, e seus cabelos escuros estavam penteados para trás, longe das têmporas, e presos com um cordão de ouro. A opulência era uma arma que o reino de Lunitir empunhava há muito tempo. Ouro e carmesim eram suas cores, o poderoso servo seu brasão. Baralas estava vestido como se fosse um patrulheiro de Aravel. Uma grossa couraça de couro marrom cobria seu peito, enquanto um manto verde escuro lhe envolvia os ombros, com a espada ainda presa à cintura. Seu papel nesse teatro de intrigas políticas era o de um guerreiro que lutava ao lado do elfo comum. Contudo, se Vaeril fosse justo, Baralas não se esquivara das batalhas. Ele se lançara no meio da ação e ostentava uma nova cicatriz no lado direito do queixo, além de hematomas por todo o pescoço. Suas vestes de couro não eram polidas nem impecáveis. Apresentavam as marcas e o desgaste de uma armadura bem usada. E lhe serviam bem, o que significava que provavelmente eram suas. Vaeril o respeitava, mesmo que não gostasse muito dele. O jovem ferreiro, Valdrin, também viajara com eles. Tanto Kalen quanto Teren tentaram convencê-lo do contrário, mas ele insistiu em ver como sua armadura se comportava em campo. Sentado sozinho, com a taça de vinho intocada, concentrava-se totalmente no diário em seu colo enquanto esboçava novos projetos não apenas para armaduras, mas também para libréis, estandartes, armas e todo tipo de coisa. Além de Tessara e dos Éforos, Atara e Arken comiam à direita de Vaeril, enquanto Dan,
Tarmon, Lirei e Eric sentavam-se à sua esquerda. Ele não sabia bem como expressar, mas tê-los ali, ter sua Vandazer ao seu lado, significava muito para ele. Trazia-lhe honra, mas também conforto. Os únicos que faltavam eram Gaeleron e Calen, e Alia. Calen, aquele que os unia. Desde que cruzou o caminho de Calen-Brier, Vaeril mal se separara dele. Mesmo acorrentados em Arisfal, eles não estiveram tão distantes um do outro. Era uma situação estranha. Antes, Calen fora seu juramento. Agora, o homem era seu irmão. Não mais uma responsabilidade, mas um privilégio. E agora Calen e Valeris estavam sozinhos, voando de Arcalen para Yunnain, e não havia nada que Vaeril pudesse fazer para protegê-los. Ele se sentia honrado em liderar aquele exército ao lado dos outros, para proteger o lar de Calen como Calen havia protegido o seu, mas estaria mentindo se dissesse que não preferiria estar ao lado de Calen. Além disso, ele detestava ser apenas uma peça no jogo de reis e rainhas. E ao redor daquela fogueira, era só isso que ele era. A rainha Tessara cruzou o olhar com Vaeril, uma taça de vinho na mão, sua tigela de ensopado terminada e já sendo levada por uma jovem dama de companhia. Você lutou bem hoje, disse ela. Você trouxe muita honra a Vaelen. A honra é minha, Mia-Nari. Ver você empunhar um viril contra as mesmas almas que destruíram nosso mundo. Foi algo especial. Um elfo do nosso reino, empunhando a nova aurora e portando o símbolo do primeiro Draleide livre em séculos. Os Braugir contarão histórias sobre você, Vaeril e Lin. Vaeril lançou um olhar furtivo para o pomo prateado em forma de estrela da espada que carregava na cintura. Deu a última garfada no saboroso ensopado e colocou a tigela no chão. Os Braugir terão muitas histórias para contar desta era, Mia-Nari. Não creio que haverá tempo para contar a minha. Antes que a rainha pudesse responder, um ruído prolongado e úmido de sorver cortou o fogo da fogueira. Vaeril se virou e viu Dan segurando sua tigela de ensopado junto aos lábios, gotas brilhantes de gordura grudadas na barba por fazer que emoldurava sua boca. Os olhos de Dan se arregalaram, a tigela ainda pressionada contra seus lábios, quando ele percebeu que todos estavam olhando para ele. Ele continuou. Obrigado por nos receberem ao redor da sua fogueira esta noite. Tarmon gesticulou na direção da rainha Tessara, com um lampejo de irritação no rosto ao olhar para Dan. Vaeril conteve um sorriso. Seja muito bem-vinda. Não foi a rainha Tessara quem falou, mas Turivir. A rainha não disse nada, mas seus olhos atraíram. Se vamos lutar nas mesmas guerras, devemos partir o mesmo pão, por assim dizer. O ensopado que você come é uma antiga receita lunitirana da época em que meu povo dominava tudo o que podia tocar, de Yunnain às colinas de Mardoru, no norte de Linalion, quando ainda tínhamos terras para criar gado. Faz quase 350 anos que não como carne bovina. Hoje em dia, o ensopado geralmente é feito com carne de veado ou javali, mas ele gesticulou para a tigela de ensopado vazio em suas mãos. Não há nada como carne bovina em um bom milarize. Gostaria que meu filho e minha filha estivessem aqui para prová-lo. Por uma fração de segundo, a expressão indecifrável de Turivir se quebrou. Eles nasceram depois da queda. Onde eles estão agora? Vaeril cerrou os dentes ao ouvir a pergunta de Tarmon. Ele sabia que Tarmon estava apenas tentando encontrar um ponto em comum, mas também sabia que os Ephori nunca davam informações livremente, a menos que tivessem um propósito. Iana partiu para os braços de Eraia há muito tempo, levada pela Stirlina. Turivir contraiu as bochechas, fitando as chamas à sua frente. Meu filho, Tronil, caiu durante a batalha pela cidade. Fogo de dragão. Peço desculpas, Turivir. Não foi minha intenção. Tarmon parou de falar quando Turivir ergueu a mão aberta e balançou a cabeça. Você perdeu família, Tarmon Oard. Vejo isso em tudo o que você faz. E nem você nem eu estamos sozinhos nisso. A perda é o que nos une. Uma dor comum, um inimigo comum. A franqueza com que Turivir falou surpreendeu Vaeril, mas Vaeril ainda não confiava no tom de sua voz. Havia algo de inquisitivo nela, algo de incisivo. Tarmon ergueu sua taça de vinho, o fogo lançando um brilho alaranjado e quente em seu rosto. Aos que perdemos. Aos que perdemos, disseram os outros em coro, imitando o gesto de Tarmon e bebendo de suas xícaras. Pelo canto do olho, Vaeril viu as pontas dos dedos da rainha Tessara empalidecerem enquanto ela apertava a xícara. Era isso. Esse era o jogo que estavam jogando. Quem conseguiria se insinuar mais junto ao comandante supremo de Calen? Sempre havia um jogo, sempre uma vantagem em jogo. Baralas havia permanecido em silêncio até então, mas ergueu sua taça mais uma vez.
Nur temem Vierim Valana. Din Dalva Vaeracanha Ilanir. Din Viel Vaeracanha Glimatar. O Éforo ergueu sua taça no ar, permitindo que o silêncio se instalasse. Na língua comum, para aqueles que perdemos. Sua morte não será em vão. Sua vida não será esquecida. Vairil ergueu sua taça junto com os outros e repetiu as palavras de Baralas. A voz de Baralas não continha nada da teatralidade ensaiada de Turivir. A tristeza era genuína, as palavras não eram apenas mais um sentimento cuidadosamente escolhido. Uma vulnerabilidade rara entre aqueles nos escalões superiores. Embora Baralas fosse um efori de Ardúran e, portanto, tivesse sido instruído na arte da política ainda no ventre de sua mãe, Vairil poderia estar enganado. Mas ele não sentia que estivesse. Há outro assunto que precisa ser discutido, disse a rainha Tessara após alguns minutos de silêncio. Dumelian me informou que nossos batedores relataram que a cidade humana de Camilin permanece sob forte cerco dos Uraques. A cidade está bloqueada e os Uraques estabeleceram acampamentos fortificados. O cerco dura desde antes do surgimento da lua de sangue e a comida logo começará a faltar. Com todo respeito, Inari. Turivir inclinou a cabeça levemente, a seda dourada e macia de sua camisa brilhando à luz da fogueira. Sabíamos que Camilin estava sitiada antes de partirmos. Essa informação não é nova. Nosso curso permanece o mesmo. Devemos contornar o bloqueio, mantendo distância, e lutar para chegar à cidade de Salme. Ouvir que uma criança está morrendo de fome do outro lado do mundo é uma coisa terrível, não é? Perguntou a rainha Tessara, arqueando uma sobrancelha. Turivir retribuiu o olhar da rainha, com um toque de cautela nos olhos. Claro. A expressão de Tessara permaneceu inalterada. Se você soubesse que uma criança está passando fome, você se comoveria a ponto de atravessar 3.000 quilômetros para colocar comida em sua barriga? Vairil viu para onde a rainha estava indo, mas não tinha certeza se Turivir também o vira. Ele lançou um olhar para Eric, Tarmon, Dan e Lirei. Nenhum dos quatro disseram uma palavra, mas todos observavam. Até Valdrin havia parado de desenhar. Claro que não, respondeu Turivir. A criança já estaria morta quando eu chegasse. Qual é o seu ponto? Tarmon se remexeu no lugar, cruzou os braços e respirou fundo. O que ela quer dizer é que ouvir falar de algo e presenciar algo são duas coisas distintas. Você não atravessaria 3.000 quilômetros para alimentar uma criança faminta que nunca viu. Mas se você visse essa mesma criança definhar diante dos seus olhos, daria a ela seu último pedaço de comida. Já sabíamos do cerco, mas agora estamos prestes a passar por aquela criança faminta. Um largo sorriso se abriu nos lábios de Tessara, e ela curvou a cabeça profundamente em direção a Tarmon. Turivir deu de ombros, abrindo as palmas das mãos. Talvez não importe. Metáforas bonitas à parte, não há nada que possamos fazer. Se lançarmos nossas forças contra os Uraques em Camilin, não teremos efetivo suficiente para socorrer Salme. E mesmo que tivéssemos, a guarnição de Camilin é de Loria. Daríamos nosso sangue para salvar soldados que nos matariam na forca. A guarnição pode ser de Loria, mas o povo é de Iliana, disse Dan, entrando na conversa. Assim que as palavras saíram de seus lábios, Dan pareceu inseguro. E o que o senhor quer que façamos, comandante Pim? Turivir enfatizou o nome e a patente de Dan, com um tom divertido na voz. Não sei. Mas não podemos simplesmente deixá-los morrer. Então você quer que morramos em lugar deles? Não foi isso que eu quis dizer. Não. Vamos lá, certamente com sua vasta experiência liderando guerreiros em batalha, você tem um plano? Você já viu a morte como eu, não é? Você entende o peso de enviar almas para morrer? Ou talvez não. Uma tão jovem. Ele sorriu e ergueu as mãos com um sorriso falso nos lábios. Com a cabeça cheia de ideais. Eric se remexeu, cerrando os dentes. O homem lançou um olhar fulminante para Turivir. Nada a dizer, comandante Pim, continuou Turivir. Normalmente, o senhor é tão falador. Cuidado com a língua, disse Eric bruscamente, inclinando-se para frente, com o olhar fixo no efori. Há uma sensação de ameaça nessas palavras. Comandante Virandran, o senhor está preparado para... Chega! Vairil nunca vira Tarmon zangado, verdadeiramente zangado. Até agora. Talvez para os outros houvesse pouco mais do que uma rigidez em sua voz. Mas Vairil havia aprendido a conhecer o homem. Ele podia ver o tremor na mandíbula de Tarmon, seus nós dos dedos pálidos enquanto apertava a xícara, e a maneira como se recusava a olhar para Turivir.
Tarmon lançou um olhar para a rainha Tessara. Não podemos nos dar ao luxo de perder tempo nem vidas para romper o cerco de Camilin. Não sabemos por quanto tempo as defesas de Salme resistirão, e Salme é nossa prioridade. Ele ponderou por um momento, sua mandíbula relaxando, a raiva parecendo dissipar-se. Agora temos cerca de 400 cavalos, graças em grande parte ao comandante Pim. Providenciarei que batedores ataquem as linhas de Uruk enquanto passamos. 100 cavaleiros bem organizados podem causar estragos e talvez dar a Camilin o tempo necessário. Assim que Salme estiver segura e Kalen se juntar a nós novamente, poderemos reavaliar a situação. Não quero deixar os homens e mulheres daquela cidade morrerem, mas a guerra nada mais é do que uma série de escolhas impossíveis, e fazemos o que for preciso. Tarmon respirou fundo e demoradamente, depois se levantou. Fez um gesto para Vaeril e os outros antes de se curvar levemente na direção de Tessara. Agradecemos a comida, o vinho e a conversa. Mas já é tarde, muitos estão feridos e precisamos acordar com o sol. Temo que o sono nos chame. A rainha inclinou a cabeça em resposta e, em seguida, fez um gesto para Dumelian. Temos curandeiros que podemos disponibilizar. Por favor, mostre Dumelian aos seus feridos. Ele fará os arranjos necessários. Havia um toque de satisfação em sua voz. Vaeril ainda estava aprendendo as sutilezas de sua nova rainha, mas ela parecia preferir uma abordagem direta. Duarin Miavrai, Inari. Minha gratidão, rainha. Vaeril sorriu ao ouvir as palavras saírem dos lábios de Tarmon. Assim que o exército partiu de Aravel, Tarmon pediu a Vaeril que o ensinasse a língua antiga. Não era tão natural para ele quanto para Kalen, mas Tarmon praticara dia e noite desde que partiram, e sua pronúncia melhorará 10 vezes mais. A determinação do homem era admirável. Dinvrai é a Tuia Sinvala, Arindavir. Ata é Din Ordis. Seus agradecimentos são bem-vindos aqui, alto comandante. Assim como suas palavras. O sorriso de Vaeril se alargou ainda mais com a resposta da rainha. Não porque as palavras dela o alegrassem, mas porque ele sabia que Tarmon não havia entendido a maioria delas, a julgar pela hesitação em seu olhar. O homem inclinou a cabeça em resposta, depois fez menção de sair, mas parou. Olhou para trás por meio segundo como se estivesse ponderando algo, depois se virou, seu olhar recaindo sobre Turivir. O éforo ergueu uma sobrancelha, divertido, os lábios ainda curvados num sorriso. Nossas culturas são diferentes, Turivir. Eu respeito isso. Ele caminhou lentamente, passando pela fogueira, até chegar a Turivir, parando a poucos centímetros de distância. O elfo sentado teve que esticar o pescoço para olhar para a figura imponente de Tarmon. Mas preciso que você entenda algo. De onde eu nasci, não falamos em enigmas rebuscados e meias-verdades, não com aqueles que chamamos de amigos. Falamos de forma clara e simples. Se você tem um problema, você o diz abertamente. Você não o disfarça com palavras doces e veneno. Ele inclinou a cabeça para o lado e, em seguida, agachou-se diante do éforo. Os guardas de Turivir se moveram, mas o elfo fez um gesto para que recuassem. Tarmon olhou para cada guarda, um por um, depois voltou a olhar para Turivir e sustentou-o por um longo momento. Por fim, inspirou pelo nariz e expirou lentamente. Então, deixe-me ser simples e claro. Se você ousar zombar de um dos meus comandantes dessa maneira novamente, se desrespeitá-los de qualquer forma, eu vou enfiar meu pé tão fundo no seu traseiro que veremos se suas fezes são tão douradas quanto sua camisa. Então, o sono está mesmo nos chamando. O silêncio enquanto caminhavam pelo acampamento havia enlouquecido Dan. Pensamentos não eram coisas para se deixar sozinho. Eram pequenos bastardos perigosos que mereciam toda a cautela do mundo. Não. Tarmon balançou a cabeça, mas não parou. Vamos ficar bêbados e desmaiar sob as estrelas. Tarmon Ward, por que você sempre diz coisas tão bonitas? Tarmon apenas grunhiu em resposta. Eric agarrou Dan pelo ombro. Balançou a cabeça em descrença, como se estivesse olhando para uma cabra de 3 cabeças. O que há de errado com você? Quanto tempo você tem? Meu pai sempre dizia que era mais fácil dizer o que não estava errado comigo. Acho que bati a cabeça quando era bebê. Ou minha mãe me deixou cair. Pare! Pare de brincar. Não é hora para isso, Dan. Estamos em guerra. Perdemos centenas só nesses dias que levamos para chegar até aqui. Você consegue entender isso? Pessoas neste exército perderam amigos, irmãos, irmãs. E você fica aí se achando o máximo, agindo como se o mundo fosse só flores e alegria. É por isso que agora é exatamente a hora certa.
Os outros pararam e agora observavam, junto com vários guardas usando o sigilo de Kallen. Tarmon fez um gesto para que se aproximassem. O que foi, Eric? O que eu fiz para te deixar tão bravo? Não, Eric olhou para a própria mão, percebendo quão forte estava segurando o ombro de Dan. Soltando-o, Eric deu um passo para trás e passou as mãos pelos cabelos. Desculpe. Eu não estou bravo com você. Eu só. Como você não está furioso? Como você consegue banalizar tudo, o tempo todo? Todos nós vimos o que Turivir estava fazendo. Cutucando você, provocando vocês, zombando de você. Dan deu de ombros. Verdade. Mas acho que Tarmon já lidou com isso, não é? Vamos ver se suas fezes valem tanto quanto sua camisa. Nossa, como eu queria ter dito isso. Foi lindo. O homem é uma montanha com coração de poeta. Dan. Eric torceu a língua dentro da boca, a frustração visível em seu rosto. Dan soltou um suspiro, encarando uma fileira de tendas à sua direita, com as chamas das tochas tremulando ao vento. De que adiantaria ficar furioso, Eric? Turivir queria que eu me irritasse. Queria que eu perdesse a cabeça para poder zombar ainda mais de mim. Para poder rir do humano emotivo. Do jovem que não merece seu lugar. Por quê? Não sei, talvez para se divertir. Os elfos acham que falam em enigmas, mas se superestimam. Dan fez um gesto para Vaeril, que estava a poucos metros de distância. Sem ofensa, Vaeril. Um pouco afetado. Dan continuou, recusei-me a dar-lhe o que ele queria. Então Tarmon o desmascarou sem rodeios, e agora ele parece um tolo diante dos outros. Não sei quanto a vocês, mas eu consideraria isso uma vitória. Os reis e rainhas élficos e seus Efori gostam de jogar seus joguinhos. Gostam de distorcer as palavras, e as suas, e fazer você se contorcer, fazer você se sentir fraco e indefeso. Mas o defeito deles é que sempre acham que são os únicos capazes disso, os únicos espertos o suficiente para jogar seus joguinhos. Se Turivir acha que sou um idiota, que seja. Eu gosto assim. Agora, podemos parar de falar dessa mancha de merda coberta de ouro e ir beber até cair. Tarmon estava de braços cruzados, com uma taça de vinho quase vazia na mão esquerda, observando os homens, mulheres e elfos dançando ao redor da fogueira enquanto um par de elfos cantava tocando alaúde e violino. Ele levou a taça ao nariz e respirou fundo. Toda a sua vida só havia bebido vinho de Belduar. O comércio era crucial para a sobrevivência de Belduar, e vinho importado estava no fim da lista de bens essenciais. Aquele vinho era leve e frutado, quase doce. O vinho que ele segurava na mão era completamente diferente. Era profundo, escuro e intenso. Deixou sua boca seca, e os sabores pareciam mudar e se transformar enquanto o líquido permanecia em sua língua. Ele se virou para Vaeril, que estava ao seu lado com sua própria taça. Vaeril não havia oferecido a garrafa a mais ninguém, e Tarmon tinha a sensação de que era algo um pouco mais especial do que o elfo estava deixando transparecer. De onde você disse que era? Um vinhedo na parte oeste de Aravel. Embora as uvas venham de um lugar há muito extinto. Foi um presente da rainha Tessara. Vaeril observava os outros dançarem e cantarem, com a cabeça levemente inclinada para o lado. Algo que não chegava a ser um sorriso trouxe calor ao seu rosto enquanto observava Lirei, Dan e Eric girando com os outros. Ele olhou para Tarmon. Turivir não esquecerá nem perdoará o que você disse antes. Ótimo! Eu falei sério. Estamos todos do mesmo lado nesta guerra. Elfos dos Três Reinos juraram lealdade a Kallen, usam seu brasão, lutam em seu nome. Não me importa quem seja aquele pirralho arrogante e dourado, mas não tenho tempo para as besteiras dele. Vaeril esboçou um meio sorriso, encostando a borda da xícara de madeira nos lábios e rindo. O que? Eu nunca ouvi um dos Éforos ser chamado de babaca dourado com nariz escorrendo ponto. Tarmon riu disso também. Porra! Vaeril ergueu uma sobrancelha. Acho que o Dan está me influenciando. Ambos riram alto com isso, mas o riso de Vaeril logo se dissipou quando um grupo de 5 elfos se aproximou e fez uma profunda reverência. Eles proferiram palavras na língua antiga, curvaram-se novamente e, em seguida, juntaram-se à bebida e à dança. O humor de Vaeril azedou depois disso. Posso fazer uma pergunta do coração? Tarmon não tinha certeza se havia dito as palavras corretamente, principalmente devido à surpresa no rosto de Vaeril. O elfo permitiu-se um sorriso mais uma vez, um sorriso que logo se transformou em uma risada suave. Você está aprendendo rápido. Tarmon balançou a cabeça. Tive um bom professor. Vaeril riu baixinho,
dando um gole em seu vinho. Faça sua pergunta. Desde que Tessara te deu aquela espada, Tarmon gesticulou para a espada com pomo em forma de estrela presa ao quadril de Vaeril. Você está diferente. Mais sombrio. Por quê? Vaeril olhou para a espada, seus lábios se contraindo. Ele esvaziou sua xícara e a encheu novamente com a garrafa de vidro que repousava sobre a sacola a seus pés. Como você viu, meu povo adora jogos. Manipular e distorcer. Trabalhar com os fios nas sombras. Esta espada não é nada mais do que mais um fio, mais uma peça em seu tabuleiro. Superficialmente, é a mais alta das honras, mas, na verdade, é uma corrente em meu pescoço. Uma corrente que me liga a Tessara e a ela Kalen através de mim. Vaeril pousou sua taça de vinho, desabotoou o cinto e entregou a espada e a bainha a Tarmon. A bainha por si só era uma obra de arte. O corpo era de couro preto marcado com estrelas e ramos de árvores entrelaçados. Tanto o relicário quanto a ponteira eram trabalhados em prata polida. O pomo tinha o formato de uma estrela de prata e parecia capaz de esmagar um crânio com pouco esforço. Esta lâmina, um viril, é a arma mais lendária da história do meu povo. Sou tão merecedor dela quanto de uma coroa. Há menos de 2 anos, mal me tornei um patrulheiro completo, e agora sou campeão de Vaelen. Sabe o que Elin Shadvir fez com esta lâmina para merecer esse título? Ele transformou Vaelen de uma casa nobre em um reino. Sozinho, ele mudou o rumo de uma guerra. Ele alterou a relação entre nossos povos de forma imensurável. Ele não era apenas um herói, era uma verdadeira lenda, quase um mito. Ouvi histórias sobre seus feitos quando eu era apenas uma criança. Não sou digno de portar um viril, muito menos de empunhá-la, e não sou o único que sabe disso. É uma lâmina de 2 gumes, honra e vergonha. E estou preso entre os dois. Todo elfo que me vê com esta arma na cintura sabe que ela me foi dada unicamente por causa da minha ligação com Kalen, que eu não a mereço. É curioso como as lendas são, disse Tarmon enquanto passava o dedo pelo pomo de prata. Elas só se tornam lendas depois que o fato acontece. Na época, não passam de pessoas. Ele devolveu a espada a Vaeril, que a pegou com hesitação. Empunhe essa lâmina ao lado desses guerreiros na batalha. Proteja suas vidas com ela, trilhe o caminho adiante com ela. Em breve você se sentirá digno. Lendas não são transmitidas, Vaeril. Elas são forjadas. Ninguém é digno até que o seja. Vaeril prendeu a bainha de volta em volta do quadril, pegou sua xícara e bateu-a contra a de Tarmon. Nós dois percorremos um longo caminho. Tarmon tomou um gole de vinho, pensativo. Eu nunca tinha saído de Aravel antes de conhecer Kalen. Eu nem teria sobrevivido a Belduar se não fosse por você. Tarmon inconscientemente tocou a cicatriz em seu estômago. Primeiro você tirou a flecha do meu estômago, depois me arrastou dos destroços do corredor do vento. Você manteve a calma nos túneis, nos guiou pela encosta do Monte Elmund. Se não fosse por você, os Eniaka estariam devorando nossos cadáveres nas terras queimadas. Vazio, acho que todos nós estaríamos mortos uma dúzia de vezes se você não estivesse lá. Seja lá o que essa espada signifique, quer você ache que a merece ou não, tenho orgulho de te chamar de irmão. Vaeril retribuiu o olhar de Tarmon, depois bateu novamente sua xícara na de Tarmon. Vandazera, Akar. Tarmon conhecia aquelas palavras. Jurado, irmão. Ele as repetiu e, em seguida, bebeu um gole generoso. Depois de um tempo, Dan saiu girando da música e da dança, soltando Lirei, que se afastou girando, agarrou o braço de Eric e continuou. Dan curvou-se, apoiando as mãos nos joelhos e ofegando como um cão moribundo. Levantou a cabeça, o suor escorrendo pelo rosto e pingando do queixo. Vinho! Vaeril soltou uma risada rouca, depois serviu uma xícara de sua garrafa e entregou a Dan. Dan grunhiu e se endireitou antes de dar um gole generoso. Caramba, isso é bom demais! Eu adoro vinho, já te contei? Nunca tinha provado antes de Belduar. Sabe, quando tudo isso acabar, acho que vou me estabelecer nas aldeias e plantar vinhas, passar meus anos bebendo vinho e assistindo ao pôr do sol. Como nem Tarmon nem Vaeril disseram nada, Dan soltou um longo suspiro e se colocou entre eles. Balançou a cabeça enquanto observava a dança e o canto. Não vai participar. Marchamos com o sol nascente. Ou tenho dor de cabeça ou estou cansado, não posso ter os dois. Prefiro a dor de cabeça. Tarmon tomou um longo gole de vinho para enfatizar seu ponto de vista. Falando como um velho. Falou como um homem responsável pela vida de quase 5.000 pessoas. Além disso, você está dançando o suficiente por todos nós.
Estamos vivos, disse Dan, dando de ombros e tomando um gole de vinho. Nem todos que acordaram esta manhã podem dizer o mesmo. Nunca se sabe qual dança será a última. Entre o que você disse ao Eric mais cedo e isso, quase dá para pensar que você se tornou sábio, Dan Pin. Quase. Sou um verdadeiro sábio. Honestamente, o que eu disse antes foram apenas coisas que Teren me ensinou. Acho que se eu repetir tudo o que ele diz palavra por palavra, alguém vai acabar pensando que fui eu quem inventou. Na verdade, sinto falta de ter o velho Ranzinza por perto. Ele não é tão rabugento quanto parece. Bem, não tão rabugento quanto você, pelo menos. Dan. Cale-se. Cale-se. Veja, você está até falando como Teren agora. Ele olhou para Tarmon, toda a alegria sumindo de sua voz. O que você disse para Turivir? Obrigado. Você é um idiota, Dan. Mas você é o nosso idiota. Tarmon, o que diabos é um idiota? Antes que Tarmon pudesse formular uma resposta, Dan inclinou-se para frente e estreitou os olhos, encarando algo à esquerda da fogueira. Tarmon seguiu o olhar de Dan e viu o pequeno pássaro atarracado que vinha importunando o homem se esgueirando e balançando em meio a um grupo de soldados dançantes. A criatura se movia com uma agilidade surpreendente. Então Tarmon percebeu o que ela segurava no bico, uma meia. Aquele pequeno verme coberto de penas. Dan, é só um pássaro. Isso não é um pássaro, disse Dan, terminando o resto do vinho e pousando a taça, sem nunca desviar o olhar da ave. É um demônio coberto de penas. Seu único propósito é a destruição e o terror, e ele tem a minha meia. É aqui que me despeço de vocês dois. Todos nós temos nossos destinos. Este é o meu. Enquanto Dan se afastava na ponta dos pés, Lirei surgiu do meio da multidão, agarrou-o pelos ombros e balançou a cabeça. Não. Ele pegou minha meia. Isso precisa acabar, Lirei. Não há espaço suficiente para nós dois neste mundo. Lirei colocou as mãos em concha em cada lado do rosto de Dan, olhando nos olhos. Não. Mas... Ela balançou a cabeça negativamente mais uma vez. Dan olhou de Lirei para o pássaro, que se afastava lentamente. Com um suspiro, cedeu e seguiu o elfo de volta para a dança, lançando olhares constantes por cima do ombro. Você acha que ele já bebeu vinho suficiente? Perguntou Tarmon. Kalen me disse uma vez que a cada drink, Dan se transforma em uma pessoa diferente. Pelo que me lembro, isso parece ser o caso de 9 drinks do Dan. Bem, Tarmon estendeu sua xícara. Se me permite, gostaria de tomar 6 doses de Tarmon.